Então vamos lá. Hoje a gente vai introduzir então um assunto que é movimento retilíneo uniformemente variável. Então a gente veio lá do movimento retilíneo uniforme, usava a fórmula do sorvete, correto? Tá. Agora a gente vai entrar no movimento que ele continua sendo retilíneo em uma reta, ele continua sendo uniforme porque vão mudando a velocidade, né, e a aceleração sempre numa constante, só que ele vai variar, né? Ele vai variar. E aí nós temos três fórmulas. Não é difícil. A questão é que você tem que saber as três fórmulas. Se você souber as três fórmulas e como elas funcionam, fica fácil. Então olha só. Nós temos uma fórmula que ela busca a distância. Então você pode chamar isso aqui de distância ou você pode chamar de espaço, ok? Percorrido. É igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ok? Então essa primeira fórmula aqui, ela busca a distância pelo tempo que foi percorrido. Ok? Tá, mas nós temos outra fórmula que seria a velocidade final, ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa aqui então vai buscar a velocidade final a partir do tempo. Só que nós temos uma terceira fórmula, que é a chamada a fórmula de Torricelli, que ela não possui tempo. Então digamos que você tem um exercício lá de movimento uniformemente variado, mas você não tem o tempo do que aconteceu. Então você vai usar essa fórmula. Então essa fórmula aqui, você vai chegar no resultado sem a necessidade de quanto tempo o móvel percorreu. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes o tempo. Essa, então, é a fórmula de Torricelli. Vamos usar um exemplo aqui? Então, olha lá. O móvel se move a 60 metros por segundo. Então, eu tenho um móvel lá. Ok? E ele está se movendo a uma velocidade de 60 metros por segundo. Quando freia, olha, se ele move a 60 metros por segundo e quando ele freia, então quer dizer que essa velocidade aqui é a velocidade inicial dele, ok? Quando ele freia a uma aceleração, eu coloquei módulo, quer dizer, ele não está dizendo nem que é negativo nem que é positivo, tá? 10 metros por segundo. Olha, ele não freou, então eu estou dizendo o seguinte: esse móvel está se movendo e agora chega um determinado momento que ele freia. Se ele freia, ele está brecando aquele movimento, concorda comigo? E essa aceleração aqui é de 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado ele está segurando, ok? Tá, ele pergunta, quanto tempo até parar? Essa é a primeira pergunta. Veja o seguinte, gente, eu vou usar a fórmula para a gente responder isso, ok? Mas a gente poderia resolver isso sem precisar da fórmula. Veja bem, ele está andando a uma velocidade de 60 metros por segundo, correto? E o que é a aceleração? Está freando a 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer o seguinte, em um segundo... Ok? Em um segundo ele passa de 60 para quanto? Para 50. Porque a cada segundo ele está freando 10 metros. Então, vai estar em quê? Em 50 metros por segundo. Mais um segundo, quer dizer, em 2 segundos, ele vai estar em 40. No terceiro segundo ele vai estar em 30. No segundo ele vai estar em 20 segundos. Com mais um segundo, ele vai estar em 10 metros por segundo. E por final, ele vai chegar a mais um segundo aqui, tá? E aí ele vai chegar em 0. Então, se você contar quantos segundos eu embolei aqui, mas olha, aqui foi. Então eu poderia colocar aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, em 4 segundos ele vai estar em 20, em 5 segundos ele vai estar em 10,
e mais um segundo ele vai ter parado. Se você verificar, então o tempo para que ele parou foi de 6 segundos até ele parar. No primeiro segundo ele já parou 10 metros. No segundo, mais 10, terceiro e assim por diante. Então ele levou 6 segundos para parar. Utilizando da fórmula, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Qual é a velocidade final, gente? Ele quer saber o seguinte: quanto tempo até parar? Tempo até parar quando ele parar é 0, correto? Então eu sei que a velocidade é 0 final. Qual é a velocidade inicial, gente? 60 metros por segundo. 60. Qual é a aceleração? 10 metros por segundo. Agora presta atenção, ele colocou em módulo, agora você tem que tomar a decisão. Na fórmula é mais, mas cuidado. Veja só o seguinte. Considere então, se o movimento, se você está acelerando positivamente, considere então que está indo de quê? Da sua esquerda para a direita. E se ele está parando, você pode considerar que ele está indo da direita para a esquerda, tá bom? Então considere isso. Você pode considerar o contrário? Pode, mas aí você tem que ir todo o exercício sempre considerando essa convenção sua. Eu gosto de convencionar assim: se o carro está indo para frente, então ele está indo da sua esquerda para a sua direita. Se ele está parando, é porque ele está brecando da sua direita para a esquerda. Então isso quer dizer o seguinte: então, se ele está indo da direita para a esquerda, eu vou considerar negativo. Da sua esquerda para a direita, eu vou considerar positivo. Então, no caso aqui, essa aceleração vai ser negativa. E aí, no caso, quanto é que é a aceleração? 10. E o tempo é o que você quer, correto? É o que você está procurando. Tá, 10 vezes T? 10T, ok? O que eu vou fazer? Aqui é 60, negativo, correto? Vou passar o 10T para o sinal, então fica 10T é igual... Ele era negativo, ele passa a ser positivo, ok? E o 60 continua depois do sinal. Agora eu faço o quê? Eu passo T é igual a 60, que já estava desse lado. O 10 passa dividindo. Passo dividindo aqui. 60, eu posso cortar 0 com 0, fica 6 dividido para 1. T é igual a 6 segundos. Que foi a resposta que a gente tinha feito até sem a fórmula. Beleza? Tá. Então vamos à segunda pergunta. O que ele pergunta? Qual é a distância percorrida até parar? Qual foi a distância percorrida até parar? Então vou usar esse pedaço aqui para responder a segunda. E vou utilizar, ele está perguntando distância? Então vou usar essa fórmula aqui. Distância é igual velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A distância é o que ele pergunta. Qual a distância? Ele poderia estar perguntando qual o espaço que foi percorrido. Aqui ele está usando o sinônimo distância. Tá. Qual a distância? Então você não sabe. Qual a velocidade inicial, gente? Nós usamos aqui 60, não foi? Foi. Qual é o tempo? Nós descobrimos. 6. Qual a aceleração? Menos, lembra, você tem que considerar da mesma forma. Se lá você tivesse considerado que a aceleração fosse positiva, aqui você tinha que considerar ela positiva. Nós não consideramos ela negativa, então vamos colocar menos quanto? 10, não foi? E o tempo? O tempo é quanto? Vou diminuir aqui. O tempo é 6. 6 é o quê? Ao quadrado, correto? Né? T ao quadrado? Isso tudo dividido por 2. Podemos simplificar isso? Podemos, ó. Então fica 60 vezes o 6, ok? Menos. Olha, se é 10 dividido por 2 é 5, correto? Vezes 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36, correto? Beleza? Tá. Então agora a gente pode resolver isso aqui. Se fosse 6 vezes 6, era 36, correto? Como tem um 0, 360. Menos. Se fosse 5 vezes 3,
seria 150, correto? Correto. Beleza. E 5 vezes 6 é 18, ou é 30, né? 30 mais 150? 180. Então, 360 menos 180, a distância que ele percorreu foi 180 metros. Essa é a resposta da alternativa B aqui. Valeu? Beleza.